Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Viver Plenamente. Nós temos tratado desde o início de um tema que não pode ser deixado de ser tratado e com a prioridade e a importância que ele tem, que é da gente cultivar em qualquer circunstância a nossa questão da independência. Independência pode ser financeira, independência emocional, que é muito importante, a independência física. E como nós temos tratado ao longo do canal, dos nossos vídeos, sobre a questão de doença crônica, sabidamente, né, o diagnóstico de uma doença crônica costuma mudar muita coisa ao mesmo tempo na vida da gente. Então, assim, eu sou a Cristina Lemos, sou médica de família, aposentada, mas que continuo muito apaixonada pela medicina e continuo trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar com grupos, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de estudar e eu tenho muita vontade, e eu acho que dá muito certo, essa questão da gente poder estar compartilhando o conhecimento que eu acumulei ao longo da minha vida, das minhas experiências, e também assim, me dou conta de quanta coisa eu não tinha maturidade, ou não tinha conhecimento na época, ou também não tinha por causa do próprio sistema de funcionamento, do como é que funcionava. Eu sempre trabalhei em ambulatórios de medicina de família, ambulatório geral, dentro de hospital geral. Então, assim, a gente tem horário, a gente tem um número de pacientes, cada paciente tem sua carga, sua situação, e implica em outras questões. Então, essa questão, assim, de ficar dando conta de que o quanto é importante a pessoa tomar a decisão de se cuidar, era uma coisa assim que eu ficava muito frustrada muitas vezes, porque eu via que eu não estava conseguindo comunicar isso para a pessoa. Aliás, eu acho que eu não tinha nem, eu não me dava conta de que o cuidar-se é uma responsabilidade da gente. Eu hoje deixei aqui assim uma tela no computador, que é de um assunto que eu estava lendo e achei bem interessante dar continuidade ao que nós já viemos falando. A gente já falou sobre a questão de hábitos, de mudar comportamento, de mudar hábitos, da neuroplasticidade do nosso sistema nervoso. Então, assim, do tempo que nosso cérebro leva para assumir novas situações e que a gente pode fazer isso, né? Então a gente muda, nós podemos modificar as nossas células, nós podemos modificar os nossos neurônios e eles são modificáveis. Então assim, mas ele precisa de tempo e fundamentalmente uma coisa que é importantíssimo é a questão da decisão. Então assim, ó, tem uma coisa que se chama assim, a percepção. Eu percebo que eu tô com esse problema, eu vou tomar uma decisão de fazer alguma coisa e eu vou agir. E esse agir é que eu quero falar um pouquinho sobre hoje. Hoje sobre isso, né? Então, receber o diagnóstico de uma doença crônica é mudar muita coisa ao mesmo tempo. Rotina, planos, energia, prioridades e até a forma de como a pessoa se vê. Né? Então assim, puxa vida, eu não me vejo participando de uma atividade num grupo, eu não me vejo participando de uma academia, eu não me vejo abrindo mão daquele prato maravilhoso que eu adoro, eu não me vejo, só que assim, então assim, ó, é importante que a pessoa se dê conta que as mudanças, elas não precisam ser da noite pro dia. Isso também já vai aliviar a gente no sentido da gente perceber que, puxa vida, né, eu posso fazer, vou começar por onde? Então assim, ó, vamos lá de novo para os nossos primeiros vídeos, que era assim, ó, planejar. Como é que se diz assim? Eu escuto muito a questão de fatiar o problema. O que eu posso fazer agora? Né? Por exemplo, hoje, dessa situação que eu tô me vendo, o que eu posso fazer para mudar? Né? E aí assim, ó, o que diz aqui, né? Muitas das mudanças necessárias não são naturais e nem fáceis. E o fato de não ser fácil não significa que ela não precise ser feita.
Ninguém está dizendo que é fácil. A gente está sempre insistindo na questão do fazer e da perseverança, do persistir fazendo. Então a gente vai fazendo, e quando se vê, mudou. E quando se vê, está gostando, e quando se vê, está até convidando outros, quando se vê, está mostrando para outro como se faz. Eu trabalhei muito com grupos e eu gosto muito, e isso é uma coisa muito importante, essa troca. Né? Como é que eu faço? Eu também me vi nesse problema, como é que eu faço para resolver? Né? Então assim, ó, muitas das mudanças necessárias não são naturais e nem fáceis, são adaptações construídas aos poucos. E reconhecer cada progresso nesse processo faz uma diferença tremenda. Olha só como é que é, eu já estou conseguindo me levantar mais cedo para fazer a tal da caminhada que o doutor me recomendou. Então assim, ó, eu não gosto de caminhar, hoje eu vou só até ali, amanhã eu vou só até ali de novo, depois de amanhã eu vou até ali mais um pouquinho, e depois eu vou indo, e depois lá no quarto dia eu não quero ir, não estou assim disposta, não tem problema, não tem problema. Ou, aí assim a pessoa também dizer assim para si, hoje não, eu já tenho conseguido fazer tanto e hoje eu não vou ser, não vai ser necessário. Então assim, essa parte é muito importante e ela faz muita diferença. Algumas mudanças que frequentemente precisam acontecer, né, que a gente quando recebe um diagnóstico, é aceitar o acompanhamento médico contínuo e criar uma rotina de cuidado. Eu vou precisar ir ao médico mais frequentemente, eu vou precisar fazer exames de laboratório mais frequentemente, eu vou estar precisando agendar mais frequentemente, a consulta, né? Isso aí é muito importante. Ajustar alimentação, sono e atividade física. Isso é cada uma dessas coisas é um capítulo enorme. E a vida, ela é essa interação. Não tem como eu separar. Não tem como eu não dormir bem e viver bem. Não tem como eu me alimentar mal e não ter repercussões esse meu mal alimentar. É impressionante como isso funciona numa sintonia, né? Aprender a respeitar os limites do corpo sem abandonar completamente a vida. Não é por causa que eu sinto que eu não posso fazer isso ali, que eu não vou fazer mais nada. Agora eu não vou mais fazer nada, eu tenho dores, eu fico com muita dor, eu não posso ir, não sei o quê, e sabe? Então assim, o que eu posso fazer? Sempre resgatar daquilo que eu não posso, o que eu posso. É importante, às vezes é uma bobagem essa, fazer esse, né? O que é importante assim, ó, a gente se gratificar, se parabenizar e ver assim, o que eu posso fazer. Eu, por exemplo, tenho problemas seríssimos de coluna, lombar, né? Então assim, eu não posso carregar peso, eu não posso ficar muito tempo em pé, e eu faço pilates, eu faço alongamento, eu faço coisas que são, e procuro evitar de fazer essas situações que me causam transtorno, que vêm me trazer dores. A outra questão, né? Reorganizar o trabalho, estudo e vida social. Que mudanças todas, como eu tenho coisa para mexer na minha vida, uma vez que é feito que eu tenho um diagnóstico de diabetes, de hipertensão, que eu tenho diabetes de lúpus, que eu tenho diagnóstico de lúpus, que eu tenho diagnóstico, enfim, um câncer, por exemplo, né? Já tivemos aqui depoimento da adaptação, da questão toda da quimioterapia, das repercussões na vida. Né? Nós tivemos um rapaz conosco aqui, que foi o Santiago, um rapaz de 21 anos, que contou que lá pelas tantas descobriu que estava com linfoma e teve que tratar. E aí teve todas as repercussões do tratamento. E ele, um jovem, bem trabalhando, estudando, tudo que ele teve que mexer. E também ele fala sobre uma coisa muitíssimo importante, que dá vídeos e vídeos, que é o suporte social, o relacionamento, né? A gente tem que lidar com frustrações e oscilações sem interpretar recaídas como fracasso. Né? Isso aqui tudo eu tô vendo do assunto esse que é a gente recebendo o diagnóstico de uma doença crônica. Né? Eu não queria me esquecer de nada, tomei nota. Né? Pedir ajuda quando necessário.
Como é comum pessoas que não têm facilidade de pedir ajuda. Parece assim que a pessoa vai se sentir fraca, ela vai se sentir dependente, alguém vai ver que ela está com esse problema, alguém vai ver que ela tem que pedir ajuda. Sim, pedir ajuda. Quando eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda. Ou então até vou poder entender que não, tu não precisa, tu pode fazer isso por tua conta, né? É muito comum, eu vejo isso assim, envelhecerem as pessoas. A mãe não tem mais idade para isso. A mãe, mas a tua mãe tá bela, faceira, indo na reunião, dançando, se apresentando. Por que ela não pode? Ela pode até onde ela pode, né? Então assim, ó, o limite não é o calendário. E aí assim, ó, sempre reforçando a questão assim, ó, decisão, percepção. Eu percebo o meu problema, eu decido o que eu tenho que fazer e aí eu parto para ação, né? E aí eu persisto naquela ação. E a outra questão é desenvolver paciência com o próprio tempo. Tudo isso exige esforço emocional além do físico. Por isso é importante reconhecer as conquistas que às vezes parecem pequenas para os outros, mas são enormes para quem vive a condição. Então eu achei bem interessante esse pedaço desse capítulo para mim conversar com vocês hoje. E aí nós vamos seguir conversando sobre essa questão sempre de reforço da autonomia, né? Então assim, se gratificar, de se parabenizar, ver o que conseguiu e não o que não conseguiu, que é o mais comum da pessoa enxergar o que ela não pode. Beleza? Já falei demais. Se vocês gostam do vídeo, compartilhem, se inscrevam no YouTube, que assim que a gente faz novo vídeo, você logo recebe. Muito obrigada de sua atenção e eu espero que tenha trazido alguma palavra, alguma coisa que assim, ó, opa, caiu minha ficha. Nem existe mais isso, né? Fiz um download. Um beijo, pessoal. Até a próxima.